O caso Master já era por si só um dos maiores escândalos da história do Brasil. O maior resgate financeiro já feito no sistema bancário nacional. 47,3 bilhões de reais. Mais do que o triplo do rombo do Banco Nacional lá nos anos 90. Mas o que realmente chama atenção não é só o dinheiro. Quando o processo chega ao topo do judiciário, começam a aparecer relações diretas e indiretas entre o Banco Master, seu dono, Daniel Worcaro, e ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, os mesmos ministros que julgam o caso. E esse não é um episódio isolado. O STF acumula ao longo dos anos casos, decisões controversas, amizades inconvenientes e coincidências difíceis de explicar. Casos que com o tempo acabam esquecidos pela opinião pública. O vídeo de hoje é mais longo do que o normal. Não por escolha, mas porque exemplos são muitos, mesmo filtrando bastante. E todos parecem seguir o mesmo padrão. Um Brasil onde a impunidade vira regra, o jeitinho vira método e os bastidores, bem, os bastidores ficam sempre no escuro. Vamos aos fatos. Dias Toffoli, do advogado do partido ao topo do judiciário. Dias Toffoli foi indicado ao STF em 2009 pelo Lula, depois de atuar como advogado-geral da União e manter ligações diretas com o Partido dos Trabalhadores. O ministro que não passou em concurso, na época da indicação, a resistência no Senado foi grande. O motivo? Currículo técnico frágil. Toffoli é bacharel em Direito pela USP, mas foi reprovado 2 vezes em concursos para juiz, não tem mestrado nem doutorado. Mesmo assim, chegou à mais alta corte do país. E apesar de ter sido advogado do PT, assessor jurídico da Casa Civil de José Dirceu e ter relações pessoais com figuras centrais do partido, nada disso o impediu de julgar o mensalão, inclusive processos que envolviam Dirceu. O café é que mudou uma decisão. Em dezembro de 2014, Toffoli troca mensagens com Carlos Gabas, então secretário executivo da Previdência. Podemos tomar um café? O café acontece. Pouco depois, Gabas avisa ao até então prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, tudo certo, pode me protocolar o pedido de reconsideração. No dia seguinte, Toffoli revê uma decisão dele mesmo e devolve o mandato a um prefeito acusado de compra de votos com presentes de Natal. As mensagens aparecem depois no celular de Gabas, apreendido pela PF na operação Custo Brasil, que investigava 100 milhões em propina. O ministro público tentou levantar suspeição de Toffoli, não avançou. E curiosamente, a própria turminha do STF da qual ele fazia parte anulou um dos principais braços da operação. Coincidência? Dúvida seletiva sobre provas. Em 2020, Toffoli suspende o pagamento de 10,3 bilhões de reais da multa da JF, no acordo de leniência dos irmãos Batista. O argumento: dúvidas sobre a legalidade das provas da Lava Jato, após o vazamento de mensagens da operação spoofing. Detalhe importante, a esposa do ministro era advogado do grupo JF. Mesmo assim, Toffoli não se declarou impedido. O processo roubado, contado como piada, em uma palestra gravada, Toffoli conta rindo a história de um amigo advogado que teria furtado um processo judicial para impedir um despejo. Ele descreve a cena como se fosse algo heróico. Roubar um processo virou anedota e a plateia riu. Quando o processo do Banco Master chega ao STF, cai justamente com o Toffoli. A primeira decisão: sigilo imediato. Dias depois surge a notícia: Toffoli viajou para a final da Libertadores em um jatinho, junto com o advogado do banco. Logo depois, outra bomba: os irmãos de Toffoli vendem parte de um resort, o Taiaiá, para um fundo ligado ao cunhado de Daniel Worcaro, dono do Banco Master. As reportagens seguintes revelam: Toffoli tinha casa no resort, 500 mil reais em dinheiro público foram gastos com estadia de segurança no local, funcionários chamavam o ministro de dono, a empresa dos irmãos tinha sede registrada em uma casa simples no interior. Tudo isso enquanto o caso corria no Supremo. Alexandre de Moraes, o ministro que concentra poder. Indicado por Michel Temer em 2017, Moraes tem currículo acadêmico robusto, mas seu nome também aparece em episódios que revelam questionamentos sérios. Uma operação da PF encontra sobre a mesa de um executivo investigado da JHSF uma planilha impressa com o nome de Moraes, valores e siglas PT e PSDB. Somados, os pagamentos chegavam a 1 milhão de reais. Outro arquivo apontava 4 milhões de reais enviados à empresa do ministro. A PF pede abertura de inquérito. O caso chega ao STF. 8 dias depois,
depois, sem investigação, o processo é arquivado por Luiz Fux. Moraes manda retirar do ar reportagens da Cruzoé e do Antagonista sobre um documento que ligaria Dias Toffoli ao apelido Amigo do Amigo de Meu Pai. Depois de pedir acesso aos autos, o próprio Moraes confirma a existência do documento e revoga a decisão. As matérias voltam ao ar, o estrago já estava feito. Mensagens reveladas mostram que o gabinete de Moraes pedia de forma informal relatórios ao TSE para embasar decisões no inquérito das fake news. Ou seja, ele mandava produzir o relatório, decidia com base nele e depois julgava os alvos. Tudo fora do rito oficial. Em um áudio, um assessor resume bem: se alguém questionar, vai ficar descarado. O Master, de novo. Poucos dias depois, após o caso do jatinho de Toffoli, surge outra revelação. O escritório da esposa de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Parcelas mensais de 3,6 milhões de reais. Mesmo assim, vários órgãos onde o escritório supostamente atuaria, ninguém conhece o trabalho. Dias depois, Moraes procura o presidente do Banco Central 4 vezes. As reuniões não aparecem na agenda oficial. Segundo eles, o assunto era outro, mas o contexto levanta dúvidas. Gilmar Mendes, o ministro dos Amigos Poderosos. Indicado por FHC em 2002, Gilmar acumula decisões polêmicas. Gilmar solta pela terceira vez Jacob Barata Filho, empresário acusado de movimentar 260 milhões de reais em propina. Detalhe, Gilmar era padrinho de casamento da filha de Barata. Quando questionado, ele respondeu: ser padrinho impede alguém de julgar? Habeas corpus seletivo. Gilmar concede habeas corpus a Eike Batista, acusado de pagar 16,5 milhões de dólares em propina a Sérgio Cabral. O PGR questiona a atuação do ministro, já que sua esposa trabalhava em escritório ligado a Eike. A resposta? O escritório só atuava na área civil, o VAR da CBF. Gilmar firma parceria entre o seu instituto e a CBF. Meses depois, ele próprio reverte o afastamento do presidente da entidade. Pelo regimento, outro ministro deveria julgar. O caso foi sorteado. Caiu com o Gilmar. Cássio Nunes Marques. Currículo, viagens e coincidências. Indicado por Bolsonaro em 2020, um currículo criativo. Sua dissertação de mestrado apresenta trechos copiados, inclusive com erros de português. Cursos citados no currículo, alguns não existem, outros eram apenas cursos de poucos dias e foram apresentados como pós-graduações e pós-doutorados. Viagens com investigados. Cássio aparece em festas e viagens na Europa. Iate na Grécia com foragidos. Jado de sócio de advogados que atuava no STF. Eventos de luxo. Segundo ele, nunca teve contato com essas pessoas antes. Outros casos. Escritório de Lewandowski com um contrato milionário do Master. Faxin solta Rocha Loures, flagrado com mala de dinheiro. Áudio de Joesley Batista falando do STF. Barroso usando o avião da FAB 146 vezes em um ano. STF deixa de divulgar gastos com viagens. Visitas suspeitas. Viagens custeadas e encontros fora da agenda. Conclusão: esses são os fatos. Todos documentados, todos noticiados. A interpretação é unicamente sua.